فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasul karim sallallahu alaihi wa sallam. Naam. Sou você, irmão Insanani Kuntonde. Vou explicar um pouquinho sobre a Ruqya, o que é a Ruqya Sharia e falar aí alguns sintomas das pessoas que estão possuídas pelos jinns, shayatin, que são demônios, pessoas que estão enfeitiçadas, pessoas que comem feitiçaria e pisam feitiçaria, tudo isso vou explicar, vou tentar esclarecer um pouquinho e falar os sintomas. Nam, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Primeiro, para começar, para explicar o que é a Ruqya. No Islã é simplesmente recitar, Ruqya Sharia, simplesmente recitar o Al-Quran Karim e as duas de Sunnah, e as duas que estão no livro de Sunnah que o profeta ensinou. Inshallah, vou tentar esclarecer um pouquinho. A Ruqya Sharia, nós recitamos Al-Quran no paciente e recitamos algumas duas súplicas. E viemos com a medicina do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que podemos usar ceder, cenamik, aba saúde, óleo oliveira, tem muito exame e mel, tem muitos que podemos usar. Então, todas essas coisas lá nós recitamos Ruqya, recitamos versículos. O Alcorão ele em si já é uma Ruqya, porque Allah subhanahu wa ta'ala diz, Deus Todo-Poderoso disse no Alcorão Karim: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Vou ver a interpretação da frase aqui em português. Se encontra no Surat Isra, capítulo 17, ayat 82. Deus diz: enviamos o Alcorão, aquilo é uma cura e a misericórdia para aqueles que acreditem. Então, Deus explicou que Al-Quran é a cura. Então, nós demos cura. Ruqya Sharia é da cura. É curar a pessoa. Se ele está doente, pode estar possuído pelos genes, shayatin, que são demônios. Pode estar afetado em outras doenças físicas ou espiritual. Tudo aquilo, Al-Quran, Ruqya, demos shifa. Bi-Iznillah. Shifa que nem nós que demos. Nós somos simplesmente servos de Allah. E Allah que dá shifa, tá vendo? Porque quando estamos a querer fazer Ruqya a um paciente, lhe explicamos isso para depositar confiança totalmente em Allah subhanahu wa ta'ala. Porque Allah que dá shifa, nós pessoas recitamos o Al-Quran, e Allah que dá shifa, nós não. Então, é bem explícito. Nós aqui, o imam que fazem Ruqya, não demos shifa vem de Allah. Porque tem versículo que diz: وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِي. Posso ficar doente, mas Allah me cura. Então, é isso. E expliquei já sobre a Ruqya Sharia. E vou explicar sobre... Tem dois tipos de Ruqya. Tem mais Ruqya Shirkiya. Esse Ruqya Shirkiya são Ruqya de Shirk. Porque nós muçulmanos sabemos que Shirk tira a pessoa de Islam. Shirk remove Islam. Shirk remove Islam de pessoa. Quem pratica Shirk? Porque tem Ruqya de alguém que pratica Shirk, chega, vai estar chamar nome, vai pedir ajuda dos anjos, ajuda dos espíritos, ajuda dos profetas, ajuda dos santos. Isso tudo é detestável. É shirk no Islã. Por que é shirk? Deus nos criou só para lhe adorar. Deus disse, nós sozinhos dizemos todos os dias, quando fizemos isso lá: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Só a ti adoramos e só de ti imploramos ajuda. Então, só pedimos ajuda em Deus, só em Deus, em Allah subhanahu wa ta'ala, que pedimos ajuda e imploramos. Então, você deve fazer, tem pessoas que fazem Ruqya, pedem ajuda nos jinns, que é demônios, e pedem ajuda nos anjos, nos santos, essas coisas todas. Então, na nossa religião, isso já é shirk, é que tira a pessoa, anula o Islã de alguém. Então, tem pessoas que fazem Ruqya através disso, pedem ajuda dos demônios, anjos. Isso tudo, você tem que estar bem atento. Quando estão a praticar isso, já é shirk. Não estamos como que é shirk. Primeira coisa, vão te pedir teu nome completo, dar nome da tua família, o nome da tua mãe. Isso já é shirk.
E a pessoa vai estar recitar, vai estar falando algumas coisas fora do Alcorão, nem Ismo Allah, nem nome de Allah, vai estar falando outro nome e vai falar uma língua que você não consegue entender e pode vir escrever, fazer algumas coisas, escrever algumas letras, números e sinais, alguns símbolos que mal se entende, mete quadrados, aqueles que nós chamamos de roca, às vezes não. Essas coisas todas, você consegue notar que é shirk. Porque Ruqya Sharia nós recitamos o Alcorão e as súplicas que estão no Sunnah. É isso. E falamos uma língua clara. A língua clara é a língua que todos que estão lá vão entender. E aquilo é Ruqya Sharia, a língua que todos que estão lá vão entender. E Alcorão, que é em árabe. É isso. E se vir algo que é fora disso, é shirk. É bom entender que Ruqya shirk, Allah que cura, aquilo aí não dá cura. Não dá cura nenhuma, porque Allah que dá cura, Allah que dá shifa. Nam, alhamdulillah, vou aqui explicar um pouquinho sobre os sintomas de pessoa que está possuído pelos demônios, que precisa de Ruqya. Vou citar alguns sintomas aqui. Se tiver esses sintomas, por favor, procura um haki, um ustaz confiado, que é de Sunnah Jama, pode fazer Ruqya para você. Ou vou deixar o número aqui, nosso contato, ou e-mail, podem nos puxar, ou nos ligar via WhatsApp, vamos poder responder você, vamos entrar em contato, inshallah, bismillah. Os sintomas começam. Bloqueio na vida, você não consegue um emprego, nem ficar com dinheiro, não consegue um emprego, nem ficar com dinheiro, pode ficar com dinheiro, consegue uns valores, não vais conseguir aumentar outros valores lá, até que aquilo tudo acabar, depois você vai conseguir mais outros valores, não consegue se casar ou ter filhos, sempre que as pessoas te prometem te ajudar, não vão ajudar, alguém pode te falar, amanhã eu vou te dar 10 mil, passa na minha casa, chega amanhã, ele liga, não quer atender o telefone, não quer mais te ajudar por nada, pode te prometer algo, não vai realizar mais isso, mal sorte na vida. São os sintomas também de que magia, que talvez está afetado pelo sihr, magia negra, está possuído pelos demônios, ou demônios, jins, shayatin, precisa também de Ruqya. Problema de saúde incomum. Você tem dores, doenças, médicos que não entendem, tem uma doença que os médicos não entendem isso, fazem a consulta e tudo sempre dá negativo, mas está sempre doente que os médicos não entendem, e exame sempre dá negativo, o tratamento não funciona com você, cais, que é epilepsia, que gotas, chamam tipo, e supomos se você comer uma feitiçaria, vai ter dores de estômago muito, vai começar a ter muito dor de estômago. Agora, se você pisar numa feitiçaria, vai ter dores nas pernas. As dores vêm da perna, vem, faz 3 semanas, vai, vem. Precisa também de Ruqya. Estado mentais incomuns, raiva, de nada só vai ter raiva, tristeza, de nada, medo, esquecimento, dúvidas, falar confusa, você fala outra coisa por outra e confusa essas coisas e pode enlouquecer também, ter problema de mente, também precisa ir de Ruqyas. Pesadelos de noite, você dorme, está sonhando por animais te seguindo, animais como cobra, que é serpente, gato, cão, te perseguindo, touros, cobras, soldados, águas, escalada, voando e caindo, quedas, pessoas mortas e sonhando em túmulos, essas coisas todas. Precisa também de Ruqyas. E às vezes de medo de nada, vai sentir medo, vai sentir tipo, estás com as pessoas, tipo, alguém está em cima, atrás de você, alguém está te tocando, alguém está te chamando por fundo. Essas coisas, vai ter medo de nada, tipo, estás acompanhado com a pessoa, mas estás sozinho, tipo, alguém quer te tocar, alguém está te tocando, alguém está te seguindo, tipo, alguém está falando, está te chamando por fundo. Essas coisas também são sintomas que pode ser estar possuído pelos gênios, que é demônios, shayatins. Aborto, a menstruação acaba, mas depois vem mais, sempre está sangrando. Tem muitos sintomas, mas hoje eu só vou explicar esses aqui. Se tem esses problemas na sua vida, se vive perto dos que têm conhecimento de Ruqya, os imãs, os ustaz que têm conhecimento de Ruqya, bismillah, localiza um deles para poder recitar Ruqya em você, para você seguir os tratamentos.
para tudo aquilo desaparecer, inshallah, bismillah, a lavada shifa. E se for difícil para você localizar um imã confiável, tem que ser de sunna. Para você, vou deixar os contatos aqui no rodapé do vídeo, contatos, nosso contato de WhatsApp e e-mail. Pode me ligar em qualquer momento. Vamos entrar em contato com você, vamos combinar como vamos fazer a ruqya e a lavada shifa, inshallah, biiznillah. Seja muçulmano ou não, também vamos deixar os números, entre em contato conosco. O problema é que tens uma doença que complica muito, entre em contato conosco, inshallah, bismillah, a lavada shifa. Este é o novo canal. Vou pedir para os irmãos e irmãs se inscrevem no canal, deixam um like no vídeo, se inscrevem no canal, porque quando eu postar sempre um vídeo sobre esses assuntos de ruqya e algumas aulas de Islã, assim que eu carregar qualquer vídeo, cai notificação para você. YouTube te manda a notificação que eu carreguei novo vídeo para você poder assistir e aprender mais. Deixa lá like no vídeo, partilha e se inscreve no canal. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا